Aos 32 anos, o milionário da tecnologia Evan Mercer contratou a chefe particular Nia Brooks, acreditando ter encontrado a solução perfeita para sua vida rigidamente controlada. Mas o que começou como um simples arranjo profissional logo quebraria todas as barreiras que ele havia erguido em torno de seu coração. Ela deveria cozinhar suas refeições e respeitar suas regras, especialmente a de nunca ser tocada. Ele jamais esperou que o calor gentil dela o fizesse ansiar pela mesma intimidade que passara anos evitando. E nenhum dos dois percebeu a câmera do vizinho espreitando nas sombras, pronta para destruir tudo com uma única fotografia. Quando um boato malicioso ameaça separá-los, Evan será forçado a escolher entre proteger sua privacidade e lutar pela mulher que o ensinou que algumas regras foram feitas para serem quebradas. Mas Nia ainda o quererá quando o mundo inteiro estiver observando. Se você ficou fisgado por essa história de amor proibido e segundas chances, inscreva-se e me diga de qual cidade você está assistindo. O sol do fim de tarde lançava longas sombras sobre o caminho de cascalho, enquanto Nia Brooks parava diante dos portões de ferro forjado. Seu Honda velhinho parecia deslocado em contraste com a cerca branca impecável que contornava o que devia ser a propriedade mais linda que ela já vira. Pelas grades, era possível vislumbrar uma vasta casa de campo às margens do lago, com janelas do chão ao teto que captavam a luz dourada como espelhos. Ela checou o celular mais uma vez. O endereço batia. Aquilo estava realmente acontecendo. Respirando fundo, pegou seu portfólio do banco do passageiro e apertou o botão do interfone. Os portões se abriram com um zumbido suave, e ela subiu devagar pelo caminho sinuoso, tentando não ficar de boca aberta com os jardins impecavelmente cuidados de ambos os lados. Um homem alto e esguio, na casa dos 40, surgiu de uma entrada lateral enquanto ela estacionava. Seus cabelos escuros eram salpicados de fios prateados, e ele se movimentava com a discrição e eficiência de quem está acostumado a gerenciar assuntos importantes. Senhorita Brooks, sua voz era calorosa, mas profissional. Sou Marco Dias, o gerente da casa. O Sr. Mercer está esperando pela senhorita, na cozinha. Nia ajeitou sua melhor calça social preta e seguiu Marco por uma porta lateral que dava para uma espécie de área de serviço com armários embutidos. Tudo estava impecável e organizado, desde a fileira de sapatos de uso externo até os ganchos que penduravam jaquetas leves. A cozinha é o cômodo favorito do Sr. Mercer, disse Marco, enquanto seguiam por um pequeno corredor. Ele é muito particular em como as coisas funcionam, mas é justo. Seja direta com ele, e vocês se darão bem. Viraram uma esquina, e Nia prendeu a respiração. A cozinha era um sonho, toda de bancadas de mármore branco e armários de madeira acolhedores, com uma ilha enorme no centro e janelas que davam para o lago. O espaço era tão limpo que praticamente cintilava, mas não parecia frio. Parecia um lugar onde boa comida poderia acontecer. Uau! Ela sussurrou. Eu sei, né? Marco sorriu. Espere até ver a vista do deck. Um homem atravessou as portas francesas que davam para fora, e Nia sentiu seu coração dar um pulo. Evan Mercer era mais jovem do que ela esperava. Talvez no início dos 30, com cabelos castanhos claros e o tipo de pele pálida que sugeria que ele passava mais tempo dentro de casa do que ao ar livre. Não era alto, mas se portava com uma confiança discreta. Seus olhos cinzentos eram aguçados e inteligentes, absorvendo tudo com a concentração de alguém acostumado a tomar decisões rápidas. Senhorita Brooks. Ele estendeu a mão, mas pareceu pensar melhor e a deixou cair ao lado do corpo. Obrigado por vir com tão pouco tempo de antecedência. Obrigada por me considerar. Ela manteve a voz firme, profissional. Este é um espaço incrível. Eu o projetei pensando em culinária de verdade. Ele gesticulou em direção à ilha. Gostaria de me mostrar o que trouxe? Nia abriu seu portfólio e espalhou os exemplos de cardápio que passara 3 dias aprimorando. 7 dias de opções para café da manhã, almoço e jantar. Cada um cuidadosamente planejado para mostrar sua versatilidade sem ser muito extravagante. Comida caseira elevada o suficiente para parecer especial. Evan estudou os papéis com a mesma intensidade que a observara quando ela entrou. Seus dedos tamborilavam silenciosamente contra o mármore enquanto ele lia. Jantar de terça-feira.
salmão em crosta de ervas com vegetais assados e arroz selvagem. Simples, mas refinado. Ele ergueu os olhos. Consegue peixe de qualidade por aqui? Tem uma feira de produtores na cidade que recebe entregas frescas 2 vezes por semana. Liguei antes para ter certeza. Ela pegou um pequeno caderno. Também tenho opções de reserva para quando certos ingredientes não estiverem disponíveis. Flexibilidade é importante na culinária particular. Bom, ele virou para outra página. Você incluiu tamanhos de porções e tempos de preparo. Sei como o planejamento é importante. Refeições prontas na hora que quiser, cozinha limpa depois, sem surpresas. Marco assentiu em aprovação de onde estava encostado no balcão mais distante. Evan continuou lendo e Nia tentou não se mexer. Este emprego mudaria tudo para ela. Depois de 2 anos pulando entre trabalhos de buffet e turnos em restaurantes, a chance de cozinhar para uma única pessoa em uma cozinha, como aquela parecia ter ganhado na loteria. Tenho alguns requisitos específicos, disse Evan finalmente. Horários de refeição fixos, café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6:30. Sem alterações, a menos que discutamos com antecedência. Claro, sem convidados inesperados. Se precisar trazer alguém para ajudar com algo pesado ou o que for, verifique com Marco primeiro. Absolutamente. E ele fez uma pausa, parecendo desconfortável. Prefiro manter as coisas profissionais, sem contato físico desnecessário. Sei que pode parecer estranho, mas espaço pessoal é importante para mim. Nia piscou, processando a informação. Ela já havia trabalhado para muitos clientes exigentes antes, mas essa era nova. Ainda assim, não era tão estranho. Era. Algumas pessoas só gostavam de limites claros. Não é um problema, ela disse. Na verdade, pode ajudar se estabelecermos algumas zonas na cozinha para não esbarrarmos um no outro acidentalmente durante o serviço. Tábuas de corte com cores diferentes, áreas designadas para entregas, esse tipo de coisa. Um alívio passou rapidamente pelo seu rosto. Você estaria disposta a fazer isso? A coreografia da cozinha faz parte do trabalho. Quanto mais suave tudo funcionar, melhor será a comida. Ele sorriu pela primeira vez desde que ela chegara, e isso transformou todo o seu rosto. As feições duras suavizaram, e ela vislumbrou alguém muito mais caloroso por trás da profissionalidade cautelosa. Quando você poderia começar? Ele perguntou. Amanhã, se precisar. Eu gostaria. Ele olhou para Marco. O contrato de sempre? Deixarei pronto pela manhã, disse Marco. Eles apertaram as mãos. Ou melhor, Evan estendeu a mão. Mas pareceu se lembrar de sua própria regra e se contentou com um leve aceno de cabeça. Enquanto caminhavam de volta para a área de serviço, Nia vislumbrou novamente o lago pelas janelas. A água estava lisa como um espelho, refletindo os pinheiros na margem distante. É lindo aqui, ela disse. É tranquilo, Evan respondeu. Eu gosto de tranquilidade. Marco a acompanhou até o carro, enquanto Evan desaparecia de volta para a casa. O cascalho estalava sob os pés deles, e em algum lugar na distância, uma cotovia cantava. Ele é um bom homem, disse Marco enquanto ela abria a porta do carro. Um pouco particular, talvez, mas trata bem as pessoas dele. Você vai gostar de trabalhar aqui. Espero que sim. Ela fez uma pausa. A coisa do não contato é realmente só sobre espaço pessoal. A expressão de Marco se tornou cautelosa. O Sr. Mercer tem seus motivos. Apenas respeite os limites dele e tudo ficará bem. Enquanto Nia descia novamente pelo caminho sinuoso, ela avistou um movimento no retrovisor. Uma luz de varanda se acendeu numa casa do outro lado da pequena enseada e alguém estava no deck, observando-a partir. Ela espantou a sensação incômoda e focou na estrada à frente. Amanhã seria seu primeiro dia e ela queria que fosse perfeito. Na noite seguinte, Nia cantarolava baixinho enquanto arrumava o frango com limão e ervas no prato. A pele tinha ficado dourada e crocante, e as ervas da horta de Evan adicionavam um toque de cor perfeito. Ela passara a tarde se familiarizando com a cozinha, e tudo estava exatamente onde deveria estar. O cheiro aqui está incrível. Ela ergueu os olhos e encontrou Evan sentando-se em um dos bancos altos da ilha. Ele havia trocado a camisa de botão que usava durante a reunião de ontem por um suéter cinza macio que fazia seus olhos parecerem quase prateados.
Limão e alecrim, ela disse, deslizando o prato pela ilha de mármore até o local que haviam designado como zona de entrega. O frango veio daquela feira de produtores que você mencionou. Eles realmente têm as melhores aves do município. Ele deu uma mordida cuidadosa e fechou os olhos brevemente. Isso está perfeito. O elogio simples a aqueceu mais do que deveria. Ela já havia cozinhado para celebridades e CEOs que mal tiravam os olhos de seus celulares enquanto comiam, mas algo na atenção focada de Evan a fazia querer dar o melhor de si. O que a fez querer ser chefe? Ele perguntou, cortando outro pedaço. Minha avó, principalmente. Nia limpava o balcão enquanto falava, mantendo as mãos ocupadas. Ela me ensinou que a comida é como você mostra às pessoas que se importa com elas. Não importa se é um pão com queijo ou uma refeição de 5 pratos, se você fizer com amor, as pessoas conseguem sentir a diferença. Mulher inteligente, a mais inteligente. Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos. As palavras saíam mais facilmente do que antes. O tempo havia suavizado as arestas afiadas daquela perda, deixando para trás principalmente gratidão pela mulher que interveio sem hesitação. Ela sempre dizia que a cozinha era onde a verdadeira magia acontecia. Evan assentiu lentamente. Minha mãe era o oposto. Ela achava que cozinhar era algo abaixo de nossa posição. Tínhamos funcionários para isso. Ele fez uma pausa. Gostaria de ter aprendido antes como é reconfortante fazer algo bom com as próprias mãos. Havia algo melancólico em sua voz que fez Nia erguer os olhos da toalha de prato que dobrava. Ele estava olhando pela janela para o lago que escurecia, sua expressão distante. Não é tarde demais para aprender, ela disse gentilmente. Ele olhou de volta para ela, e por um momento as paredes cautelosas que ele mantinha erguidas pareceram baixar apenas uma fração. Talvez não. O timer do forno tocou, quebrando o encanto. Nia tirou um pequeno pão de azeitonas que havia feito antes, enchendo a cozinha com cheiros quentinhos de fermento. Isso é para hoje à noite? Evan perguntou. Para o café da manhã de amanhã, na verdade, mas fiz um extra. Ela cortou uma fatia grossa e a colocou num pratinho ao lado dele. Caso sinta fome mais tarde. Ele olhou para o pão como se ela tivesse acabado de lhe entregar ouro. Você fez isso para mim? Não é grande coisa. Eu estava fazendo um pão de qualquer jeito. Não, é grande coisa. A voz dele era baixa, mas firme. Ninguém nunca. Quero dizer, obrigado. Nia sentiu o peito apertar. Quão solitária uma pessoa precisava ser para que um pedaço de pão caseiro parecesse um milagre. Ela queria perguntar o que tinha acontecido para ele ser tão cauteloso, tão fechado, mas eles mal se conheciam. Confiança levava tempo. Em vez disso, ela terminou de limpar enquanto ele comia, movimentando-se pela cozinha com a eficiência fluida que vinha de anos de trabalho em restaurantes. Tudo em seu lugar. Balcões impecáveis. A lista de preparo do dia seguinte já se formando em sua mente. Essa foi a melhor refeição que tive em meses, disse Evan quando terminou. Possivelmente anos. Que bom que gostou. Ela secou as mãos em uma toalha limpa e olhou para o relógio. Devo ir, cedo amanhã. Enquanto caminhavam em direção à área de serviço, Nia notou que Evan mantinha uma distância cuidadosa de um braço dela. Não era óbvio o suficiente para ser rude, mas consistente o bastante para ser intencional. A regra de não contato não era apenas cortesia profissional, significava algo mais profundo. Dirija com cuidado, ele disse enquanto ela pegava sua bolsa e chaves. As estradas por aqui podem ser complicadas à noite. Vou. Ela abriu a porta, então fez uma pausa. Evan, obrigada por me dar essa chance. Sei o quanto a confiança é importante, especialmente na casa de alguém. Não vou decepcioná-lo. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, talvez, ou gratidão. Eu sei que não vai. Enquanto caminhava para o carro, Nia sentiu-se mais leve do que em meses. O emprego era bom, a cozinha era um sonho. E por baixo de todas as suas regras e limites cautelosos, Evan Mercer parecia uma pessoa genuinamente decente. Ela estava a meio caminho do carro quando ouviu o clique suave de uma câmera de celular tirando uma foto. Nia congelou, a mão na maçaneta da porta do carro. O som viera de algum lugar atrás dela, na direção da casa. Ela se virou lentamente, varrendo as sombras ao redor da propriedade, mas não viu nada além do brilho quente
que escapava das janelas da cozinha. Provavelmente só sua imaginação. Casas antigas faziam todo tipo de barulho de acomodação, especialmente à noite. Mas, enquanto descia o caminho sinuoso, ela não conseguia se livrar da sensação de que alguém a estava observando. A manhã seguinte trouxe aquele tipo de ar fresco e revigorante de outono que fazia tudo parecer possível. Nia chegou cedo, usando sua nova senha para entrar na área de serviço. A cozinha estava exatamente como ela a deixara na noite anterior, impecável e pronta para um novo dia. Ela estava pegando os ingredientes para o café da manhã de Evan, quando Marco apareceu na porta, parecendo mais formal do que o normal, em um terno escuro. Bom dia, Nia. Dormiu bem? Como um bebê. Este lugar é tão tranquilo comparado ao meu condomínio de apartamentos. Ela começou a arrumar ovos e bacon no balcão. Você está arrumado hoje. Ocasião especial. A irmã do Sr. Mercer vem resolver uns negócios. Marco ajeitou a gravata. Ela gosta que as coisas sejam feitas de um certo jeito. Antes que Nia pudesse perguntar o que isso significava, o som de saltos caros no piso de madeira anunciou a chegada de Ava Mercer. Ela entrou na cozinha como se fosse dona dela. O que, Nia supôs, talvez fosse mesmo. Alta e elegante, com os mesmos olhos cinzentos do irmão, ela era o tipo de mulher que provavelmente nunca tinha um fio de cabelo fora do lugar. Você deve ser a nova chefe. A voz de Ava era agradável o suficiente, mas seu sorriso não chegava aos olhos. Sou Ava Mercer, irmã do Evan. Nia Brooks. Prazer em conhecê-la. Trouxe o contrato padrão de funcionário para você revisar e assinar. Ava pegou uma pasta de sua maleta de couro e a colocou sobre o balcão. Nada complicado. Apenas os acordos de confidencialidade de sempre, contatos de emergência, esse tipo de coisa. Nia enxugou as mãos em um pano de prato antes de abrir a pasta. O contrato era bastante direto. Escala de pagamento, horário, pacote de benefícios que era mais generoso do que ela esperava. Ela folheou as páginas, examinando a linguagem jurídica, até que uma cláusula a fez parar. Proibido namorar funcionários. Ela leu em voz alta. Política padrão, disse Ava suavemente. Mantenha a profissionalidade, evita complicações. Nia olhou para Marco, que de repente parecia muito interessado em organizar o porta-temperos. A cláusula não era exatamente chocante. Muitos empregadores tinham regras semelhantes, mas algo no jeito que Ava a observava a fazia parecer mais significativa do que deveria. Claro, Nia disse finalmente. Ela assinou seu nome nas linhas apropriadas e deslizou o contrato de volta pelo balcão. Excelente. Ava guardou os papéis de volta em sua maleta. Tenho certeza de que fará um trabalho maravilhoso aqui. Evan fala muito bem do seu primeiro jantar. Que bom que ele gostou. Apenas lembre-se de que esta posição vem com certas expectativas. Discrição é muito importante para nossa família. O tom de Ava permaneceu leve, mas havia uma firmeza por baixo. Valorizamos nossa privacidade. Eu entendo, Marco pigarreou. Senhorita Mercer, seu irmão a espera no escritório quando estiver pronta. Claro, o dever me chama. Ava pegou suas coisas, então parou na porta. Nia, espero que você ache esta posição tanto lucrativa quanto descomplicada. Depois que ela saiu, a cozinha pareceu maior de alguma forma. Nia voltou ao seu trabalho de preparo, mas sua mente continuava voltando àquela conversa. Que tipo de complicações? Ava estava preocupada. E por que um simples contrato de trabalho parecia um aviso? Não deixe que ela te afete, disse Marco baixinho. Ela é protetora com o Evan, é só isso. Assim que ela vir o quão boa você é para ele, ela vai relaxar. Boa para ele? Marco ocupou-se rearranjando talheres e pratos já perfeitamente postos. Ele tem comido melhor desde que você começou. Dormido melhor também, pelo que percebo. Isso significa muito. Antes que Nia pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, Evan apareceu na porta da cozinha. Ele parecia cansado, como se tivesse passado a noite lidando com papelada, mas seu rosto se iluminou quando o viu. Bom dia. Algo está com um cheiro maravilhoso. Biscoitos frescos e manteiga com mel. Ela gesticulou em direção ao forno. Estarão prontos em uns 5 minutos. Momento perfeito. Ele se acomodou em seu banco alto de sempre, então olhou ao redor. A Ava esteve aqui agora? Achei ter ouvido vozes. Ela trouxe o contrato de trabalho. Nia manteve a voz neutra. Tudo,
assinado e oficializado agora. Algo passou pelo rosto de Evan. Alívio, talvez, ou resignação. Bom, isso é, bom. O timer tocou, salvando-os do silêncio constrangedor. Nia tirou biscoitos dourados do forno e colocou um num prato ao lado dos ovos mexidos que mantivera aquecidos. A manteiga com mel era local, da mesma fazenda que fornecia o frango, e derreteu no pão quentinho como ouro líquido. Evan deu uma mordida e suspirou satisfeito. Isso está perfeito. Obrigado. Eles tomaram café da manhã em um silêncio confortável, o sol da manhã entrando pelas janelas e pintando tudo com uma luz suave e calorosa. Lá fora, uma família de patos remava pelo lago, suas marolas se espalhando em suaves formas de V atrás deles. Posso te perguntar algo? Nia disse. Por fim. Claro. Ontem você mencionou que o espaço pessoal era importante para você. Há algo específico que eu deva saber? Não quero acidentalmente deixá-lo desconfortável. Evan pousou o garfo e ficou em silêncio por tanto tempo que Nia se perguntou se ela havia exagerado. Quando ele finalmente falou, sua voz era cautelosa, medida. Tenho algumas sensibilidades em relação ao toque. Não é pessoal, e não é sobre você. É o meu jeito de ser. Ele ergueu os olhos, encontrando-os dela diretamente. A maioria das pessoas não entende isso, então aprendi a manter as coisas simples, limites claros, sem confusão. Faz sentido. Nia manteve a voz objetiva. Cada um é diferente. Algumas pessoas gostam de abraçar, outras não. Exatamente. Alívio inundou sua expressão. Não é que eu seja quebrado nem nada. Só preciso que as coisas sejam intencionais. Toque intencional, Nia, repetiu, testando as palavras. Posso trabalhar com isso. Pode? Claro. Numa cozinha profissional já pensamos sempre em espaço e movimento. Isso é apenas mais uma camada de coreografia. Ela gesticulou pela cozinha. Já temos nossas zonas de entrega marcadas. Talvez possamos adicionar algumas dicas visuais para quando você precisar de espaço extra ou uma forma de sinalizar se estiver se sentindo sobrecarregado. Evan a encarou como se ela tivesse acabado de resolver a fome mundial. Você realmente faria isso? Claro. Por que não faria? Ele balançou a cabeça lentamente. A maioria das pessoas pensa que estou sendo difícil, ou querem me ajudar a superar isso. Parece que essas pessoas não entendem muito bem o consentimento. Nia reabasteceu a xícara de café dele, com cuidado para manter bastante espaço entre eles. Seu corpo, suas regras. Simples assim. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, os ombros de Evan relaxaram de verdade. A tensão cuidadosa que ele carregava pareceu derreter, deixando para trás alguém mais jovem e mais aberto do que o homem que a entrevistara 2 dias antes. Obrigado, ele disse baixinho, por entender. Obrigada por confiar em mim o suficiente para explicar. Eles terminaram o café da manhã em um convívio fácil, conversando sobre ideias de cardápio e fornecedores locais. Quando Nia saiu para a tarde, sentiu que algo importante havia mudado entre eles. Não romântico. Definitivamente não isso, dado o contrato que acabara de assinar, mas algo mais profundo do que apenas empregador e empregada. Enquanto descia o caminho sinuoso, ela passou por uma mulher que caminhava com um pequeno cachorro branco pela estrada. A mulher ergueu os olhos quando o carro de Nia se aproximou, e por um breve momento, seus olhares se encontraram através do para-brisa. Havia algo calculista no olhar da estranha que fez a pele de Nia se arrepiar. Ela espantou a sensação e se concentrou na estrada à frente. Em comunidades pequenas, todos são curiosos com os recém-chegados. Provavelmente não era nada, mas ao virar na estrada principal, ela vislumbrou a mulher pelo retrovisor, ainda parada no mesmo lugar, observando-a ir embora. O sol da tarde entrava pelas janelas da cozinha, enquanto Nia trabalhava no preparo do jantar. Ela passara a manhã na feira de produtores da cidade, comprando vegetais frescos e ervas que tornariam a refeição da noite especial. Havia algo profundamente satisfatório em trabalhar numa cozinha, onde cada utensílio estava exatamente onde deveria, onde ela tinha espaço para se mover e criar, sem esbarrar constantemente em outros cozinheiros ou desviar de garçons. Ela cantarolava baixinho enquanto ela picava cebolas, quando Evan apareceu na soleira da porta, com uma expressão de incerteza. Não quero atrapalhar, ele disse, mas eu estava pensando, você poderia me ensinar algo simples?
Nada complicado, só. Eu gostaria de saber fazer uma coisa muito bem. Nia pousou a faca e o observou. Seus olhos cinzentos estavam esperançosos, mas cautelosos, como se esperasse ser dispensado. Que tipo de coisa você tinha em mente? Panquecas, talvez? Eu sei que parece bobagem, mas nunca fiz do zero. Minha mãe sempre disse que cozinhar era... Bobagem nenhuma, Nia interrompeu gentilmente. Panquecas são, na verdade, perfeitas para aprender a técnica básica, e elas perdoam se você cometer erros. Um alívio inundou o rosto dele. Sério, sério. Podemos começar agora se quiser. Tenho tempo antes de precisar começar o prato principal. Ela reuniu os ingredientes enquanto Evan lavava as mãos na pia. Farinha, ovos, leite, um toque de baunilha, coisas simples que se transformariam em algo quente e reconfortante sob as mãos certas. Primeira regra da cozinha, Nia disse, alinhando tudo na bancada. Leia a receita inteira antes de começar, sem surpresas. Ela o guiou por cada passo, explicando o porquê de cada medida e técnica. Como saber quando o leite estava na temperatura certa, por que não se deve mexer demais a massa, o som que a frigideira deveria fazer quando estivesse quente o suficiente. Sua vez, ela disse, recuando para lhe dar espaço no fogão. Evan pegou a concha com concentração cuidadosa. A primeira panqueca saiu tortinha e meio pálida, mas comestível. A segunda estava melhor. Na terceira, ele já estava pegando o jeito, o chiado suave, quando a massa tocava a frigideira, a forma como as bordas firmavam antes do centro. Isso é incrível, ele disse, virando uma panqueca perfeitamente redonda com crescente confiança. Eu não fazia ideia de que seria tão meditativo. Cozinhar é assim. Quando você está focado na comida, todo o resto desaparece. Nia encostou-se na bancada observando-o trabalhar. Minha avó costumava dizer que é quando a magia acontece, quando você está tão presente no momento que consegue colocar amor na massa. Evan olhou para ela, algo suave e vulnerável em sua expressão. Acho que estou começando a entender o que ela queria dizer. Eles trabalharam em um silêncio confortável depois disso, a cozinha cheia do cheiro quente de baunilha e manteiga. Quando a última panqueca ficou pronta, Evan as empilhou em um prato com a mesma atenção cuidadosa que dedicara a todo o resto. Obrigado, ele disse, por dedicar seu tempo para me mostrar. De nada, você aprende rápido. Tive uma boa professora. Havia algo na voz dele que fez Nia levantar os olhos dos vegetais que lavava. Evan a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar, completamente grato, sim, mas algo mais profundo também. Algo que fez seu pulso acelerar de um jeito que nada tinha a ver com cozinhar. O momento se estendeu entre eles, quente e elétrico, até que o som dos passos de Marco no corredor quebrou o encanto. Ambos recuaram ao mesmo tempo, colocando uma distância cuidadosa entre si, novamente. Devo deixar você voltar aos preparativos do jantar, Evan disse, sua máscara profissional voltando ao lugar. Certo, claro. Mas enquanto ele recolhia as panquecas de treino para levar ao seu escritório, os dedos deles se roçaram acidentalmente quando ele foi pegar a cauda. Foi o mais breve dos contatos, mal um segundo, mas Evan ficou rígido, a respiração presa na garganta. Nia congelou, esperando que ele se afastasse ou a repreendesse por ultrapassar seus limites. Em vez disso, ele ficou muito imóvel, olhando para as mãos deles com algo que parecia quase admiração. Desculpe, ela sussurrou. Eu não queria. Está tudo bem. A voz dele era quase inaudível. Foi. Está tudo bem. Ele levantou os olhos para encontrar os dela, e por um instante, todas as suas cuidadosas defesas caíram. Ela podia ver a solidão ali, a ânsia por conexão que ele mantinha tão cuidadosamente enterrada, mas também podia ver o medo cru, honesto e de partir o coração. Nia. Eu. O som de um carro na entrada da garagem despedaçou o momento. Evan puxou a mão para longe, o encanto desfeito, e pegou seu prato de panquecas. Eu deveria ir, ele disse, já recuando em direção à porta. Obrigado novamente pela lição. Ele desapareceu no corredor no momento em que Marco apareceu, carregando uma caixa de vinho para a adega. Se notou a tensão no ar, foi educado demais para comentar. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo bem, Nia conseguiu responder. Tudo ótimo.
Mas enquanto voltava a picar os vegetais, suas mãos tremiam levemente. Aquele momento em que suas peles se tocaram pareceu um raio, e o jeito que Evan a olhara depois, como se ela tivesse acabado de lhe mostrar algo miraculoso. Ela balançou a cabeça com firmeza. Era exatamente esse tipo de pensamento que a colocaria em encrenca. Evan era seu empregador, nada mais. O contrato que ela assinou naquela manhã deixava isso cristalino. O que quer que ela pensasse ter sentido agora era apenas sua imaginação correndo solta. Mas enquanto trabalhava, pegou-se olhando em direção à porta, esperando que ele pudesse voltar. Mais tarde naquela noite, enquanto Nia terminava a última parte da limpeza pós-jantar, ela ouviu vozes vindo da frente da casa. O murmúrio grave de Evan e os tons mais agudos de uma mulher ava, de volta para mais uma visita. Nia tentou não bisbilhotar, mas as vozes estavam ficando mais altas, e a cozinha ficava a apenas um cômodo do hall de entrada. Você não pode estar falando sério, Evan. A voz de Ava chegou claramente pela porta. Ela está aqui há 3 dias. Ela é uma boa chefe, Eva. A melhor que já tive. Não é com isso que estou preocupada, e você sabe disso. Uma pausa. Então a voz de Evan, mais baixa, mas firme. Nada impróprio está acontecendo. Talvez não ainda, mas eu vi como você olha para ela. Como eu olho para ela. Como se ela fosse a primeira pessoa em anos a te tratar como um ser humano em vez de um caso de caridade. O silêncio se estendeu entre eles, e Nia sentiu um calor subir em suas bochechas. Ela não deveria estar escutando aquilo. Deveria fazer algum barulho, deixá-lo saber que ainda estava na cozinha, mas seus pés pareciam enraizados no chão. Isso não é, Evan começou. É, sim. E não estou dizendo que isso esteja errado necessariamente. Você merece ser feliz. Mas pense na imagem, Evan. Pense no que as pessoas vão dizer. Desde quando você se importa com o que as pessoas dizem? Desde que você se tornou uma figura pública, desde que sua empresa abriu capital na bolsa, e cada passo que você dá é escrutinado. A voz de Ava suavizou um pouco. Estou tentando te proteger, os dois. Assumindo o pior de nós dois? Sendo realista. Você contrata uma mulher jovem e atraente para trabalhar na sua casa, e as pessoas vão comentar, especialmente se acharem que há algo mais acontecendo. O estômago de Nia gelou. Era assim que as pessoas realmente veriam isso? Ela pensou na mulher com o cachorro que vira no dia anterior, o olhar calculista em seus olhos. O som que ela pensara ter ouvido ao sair na noite passada, alguém realmente estava tirando fotos. Não há nada acontecendo, Evan disse finalmente. E mesmo que houvesse, não seria da conta de ninguém. Você sabe que não é assim que o mundo funciona. Outro longo silêncio. Quando Evan falou novamente, sua voz estava cansada. Sei que você está tentando ajudar, Ava, mas eu tenho 32 anos. Acho que consigo gerenciar minha própria vida. Consegue? Porque da última vez que você tentou namorar alguém, aquilo foi diferente. Foi? Porque, do meu ponto de vista, parece que você está se preparando para o mesmo tipo de desilusão. Passos se moveram em direção à porta da frente, e Nia ouviu o som de saltos caros no mármore. Só tome cuidado, Ava disse, sua voz sumindo enquanto ela se afastava. Por favor. A porta da frente fechou com um clique suave, e a casa mergulhou no silêncio. Nia ficou congelada na cozinha, sua mente a mil. O que Ava queria dizer sobre a última vez que Evan tentou namorar alguém? Que tipo de desilusão ela estava falando? E, mais importante, ela estava certa em se preocupar com o que as pessoas pensariam? Nia passara tantos anos focada em sua carreira, em provar-se como chefe, que nunca realmente considerara como trabalhar na casa de alguém poderia parecer para os de fora. Especialmente alguém como Evan, que Ava parecia considerar uma espécie de figura pública. Ela terminou de limpar a última bancada e recolheu suas coisas, movendo-se silenciosamente em direção à área de serviço. Ela não queria cruzar com Evan agora, não quando sua cabeça estava girando com perguntas que não tinha o direito de fazer. Mas, ao estender a mão para a maçaneta da porta, ouviu passos suaves atrás dela. Nia, já está indo embora. Ela se virou para encontrar Evan na soleira da porta, parecendo perturbado. O cabelo estava bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele, e havia linhas de estresse ao redor dos olhos que não estavam lá durante a aula de panquecas. Está ficando tarde, ela disse com cuidado. Não queria ficar além da conta. Você ouviu, não ouviu?
A conversa com a minha irmã. Não adiantava mentir. Parte dela. Sinto muito, eu não estava tentando bisbilhotar. Evan suspirou e se encostou no batente da porta. Ela tem boas intenções. Ela me protege desde que éramos crianças, e velhos hábitos são difíceis de morrer. Talvez ela tenha razão, porém. As palavras escaparam antes que Nia pudesse impedi-las. Sobre como as coisas podem parecer, quero dizer. Você acha que algo impróprio está acontecendo entre nós? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significado. Nia pensou no momento anterior, quando as mãos dele se tocaram, o jeito que seu pulso acelerara, o calor nos olhos dele quando a olhara. Não, ela disse finalmente. Mas isso não significa que outras pessoas não vão pensar. E isso importa para você. O que as outras pessoas pensam? Nia considerou isso. Ela passara a maior parte da vida sem se importar com a opinião alheia, focada em seu trabalho e seus objetivos. Mas isso parecia diferente de alguma forma. Mais frágil. Eu não sei, ela admitiu. Nunca estive em uma situação como essa antes. Evan assentiu lentamente. No que vale, acho que minha irmã está errada. Sobre a imagem, sobre as pessoas falarem. A maioria das pessoas por aqui cuida da própria vida. A maioria sempre vai ter alguém com tempo demais nas mãos e poucos problemas reais para se preocupar. Ele se endireitou, parte de sua confiança habitual, retornando. Mas isso é problema deles, não nosso. Nosso? A palavra escapara, e ambos sentiram o peso dela. Nosso implicava uma conexão, uma parceria que ia além de empregador e empregada. Nosso era um território perigoso para duas pessoas que acabavam de assinar um contrato com limites muito claros. Quero dizer, Evan disse rapidamente, nossa relação de trabalho. Este emprego. Você sabe o que eu quis dizer. Certo, claro. Mas enquanto Nia voltava para casa pelas estradas escuras e afastadas, não conseguia parar de pensar naquela pequena palavra, nosso. E apesar de tudo o contrato, os avisos de Ava, a voz sensata em sua cabeça dizendo para ter cuidado, ela se pegou esperando que ele tivesse querido dizer da outra forma, da forma que mudaria tudo. 4 dias depois, Nia estava em pé na ilha da cozinha, picando metodicamente vegetais para um risoto simples. O ritmo de sua faca contra a tábua de corte era relaxante, uma meditação que ajudava a acalmar os pensamentos que vinham turbilhando em sua cabeça desde a visita de Ava. A cozinha havia se tornado seu santuário. Todas as manhãs, ela chegava e a encontrava exatamente como a deixara limpa, organizada, tranquila. E todas as noites trabalhava ao lado de Evan em uma companhia confortável, suas conversas variando de livros favoritos a memórias de infância e a melhor forma de caramelizar cebolas no ponto certo. Eles haviam desenvolvido uma rotina fácil ao longo da última semana. Café da manhã, às 7, servido com o noticiário matinal, tocando baixinho na pequena TV que Marco instalara no canto. O almoço geralmente era algo leve, que Evan podia comer enquanto trabalhava, uma salada perfeitamente montada, ou um sanduíche feito com o bom pão, que ela assava 2 vezes por semana. O jantar era quando ambos relaxavam, quando o trabalho do dia estava feito e podiam simplesmente desfrutar da comida e da companhia um do outro. Era perigoso o quão natural tudo parecia. Algo cheira incrivelmente bem aqui dentro. Nia levantou os olhos para encontrar Evan, se acomodando em sua banqueta habitual. Ele havia trocado as roupas de trabalho por jeans e um suéter azul macio, que fazia seus olhos parecerem quase prateados na luz do fim da tarde. Apenas as cebolas caramelizando, ela disse, mexendo a panela. O segredo é paciência e fogo baixo. A maioria das pessoas tenta apressar. Essa é sua filosofia para tudo? Paciência e fogo baixo? Havia algo em seu tom que a fez levantar o olhar. Ele a observava com aquele olhar novamente, o que fazia seu pulso acelerar e a lembrava de todas as razões pelas quais deveria ser cuidadosa. Para a maioria das coisas que valem a pena fazer bem, ela disse, mantendo a voz leve, boa comida, bons relacionamentos. Eles levam tempo para se desenvolverem adequadamente. Relacionamentos? Um calor subiu pelo seu pescoço. Quero dizer, amizades, relacionamentos profissionais. Você sabe. Certo, profissional. Mas seus olhos demoraram em seu rosto, e ela sentiu aquele familiar calafrio de consciência
que vinha crescendo a cada dia. O jeito que ele prestava atenção quando ela falava, realmente ouvia, em vez de apenas esperar a vez de falar, o jeito que ele começara a deixar pequenos bilhetes quando precisava sair. Volto em 1 hora. Guarda um pouco desse pão para mim, escrito em sua caligrafia organizada e cuidadosa. O jeito que ele passara a se demorar na cozinha depois das refeições, relutante em encerrar as conversas deles. Tudo isso completamente profissional. Tudo isso completamente inocente. Tudo isso parecendo algo muito mais. Posso te perguntar uma coisa? Evan disse de repente. Na outra noite, quando Ava estava aqui, ela mencionou que eu tinha tentado namorar alguém antes, que terminou mal. Nia continuou mexendo, dando-lhe espaço para continuar ou não. Ela aprendera que Evan compartilhava as coisas no seu próprio ritmo, quando se sentia seguro o suficiente para ser vulnerável. O nome dela era Lauren. Nós namoramos por uns 6 meses, talvez há uns 2 anos. A voz dele era cautelosa, medida. Ela era insistente, sempre ultrapassando limites que eu havia explicitamente pedido para ela respeitar. Isso parece difícil. Ela achava que podia me consertar, como se meus limites fossem apenas um quebra-cabeça para resolver, em vez de algo fundamental sobre quem eu sou. Evan passou a mão pelo cabelo. Quando finalmente terminei, ela me disse que eu era egoísta, que eu estava usando meus problemas para evitar a intimidade real. A mão de Nia parou na colher. Isso é horrível. O pior era que uma pequena parte de mim se perguntava se ela estava certa, se eu estava quebrado de alguma forma, usando minhas sensibilidades como desculpa para evitar me machucar. Você não está quebrado. As palavras saíram ferozes e imediatas. Não há nada de errado em saber o que você precisa e pedir por isso. Evan levantou o olhar, a surpresa cintilando em seu rosto. Você realmente acredita nisso? Claro que sim. Todo mundo tem diferentes níveis de conforto, diferentes formas de se conectar. O seu não está errado só porque não é o típico. Lauren não conseguia entender por que eu precisava conversar sobre cada toque, porque eu não conseguia simplesmente deixar rolar como todo mundo. Então Lauren não te merecia. Nia voltou-se para o fogão, verificando o arroz. A intimidade real, a conexão real, é construída sobre confiança e respeito, não sobre empurrar alguém além de seus limites. É a experiência falando. Agora era a vez de Nia ficar em silêncio. Ela adicionou outra concha de caldo quente ao risoto, ganhando tempo para decidir o quanto compartilhar. Eu namorei alguém por quase 2 anos, ela disse finalmente. Marcus. Ele era charmoso, bem-sucedido e tudo parecia perfeito por fora. Mas ele tinha um jeito de me fazer sentir culpada sempre que eu não fazia o que ele queria. Coisas pequenas no começo, ficar até tarde no trabalho quando ele queria sair, passar tempo com amigos de quem ele não gostava. Ele nunca exigia nada abertamente, apenas me fazia sentir egoísta por ter minhas próprias prioridades. A mandíbula de Evan se contraiu. Isso é manipulação. Sei disso agora, mas na época eu achava que estava sendo apenas difícil. Ele tinha um jeito de me fazer questionar meus próprios instintos. Ela mexeu o risoto com mais vigor do que o necessário. Levei meses depois que terminamos para confiar novamente no meu próprio julgamento. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Isso me ensinou algo importante, porém. O amor verdadeiro não te diminui. Não pede que você abra mão de pedaços de si para deixar outra pessoa confortável. Eles se olharam através da ilha da cozinha, e algo passou entre eles, reconhecimento, compreensão, o alívio silencioso de ser visto claramente por outra pessoa. Obrigado, Evan disse suavemente, por compartilhar isso e por entender. Obrigado por confiar em mim com a história de Lauren. O timer tocou, quebrando o momento. Nia provou o risoto perfeitamente cremoso, o arroz tenro o suficiente. Ela o serviu cuidadosamente, adicionando uma pitada de parmesão fresco ralado e um fio de bom azeite. Isso parece incrível, Evan disse enquanto ela colocava o prato na frente dele. Receita de família. Minha avó fazia todo domingo depois da missa. Ele deu uma mordida cuidadosa e fechou os olhos. Tem gosto de aconchego. Essa era a ideia. Enquanto Evan comia, Nia arrumava, movendo-se na dança familiar de limpar enquanto cozinhava. Tudo de volta ao seu lugar, bancadas limpas, o café da manhã de amanhã já planejado em sua cabeça. Nia, você
Você estaria disposta a tentar algo comigo? Ela se virou, surpresa com o tom nervoso em sua voz. Que tipo de algo? Uma aula de culinária, mas uma em que talvez precisemos trabalhar mais de perto. Tenho pensado no que você disse, sobre confiança e respeito, e gostaria de tentar ser menos cuidadoso. Só um pouco. Seu coração começou a bater mais rápido. Você tem certeza? Não. Mas acho que é exatamente por isso que eu deveria tentar. Nia considerou isso. Significaria estar no espaço dele, potencialmente tocá-lo se algo desse errado. Significaria confiar que ele comunicaria seus limites claramente e confiar em si mesma para não os ultrapassar. Significaria arriscar a distância segura e profissional que mantiveram na última semana. O que você queria aprender? Ela perguntou. Como fazer massa fresca? Sempre quis tentar, mas parece algo que exige colaboração. Massa fresca. Sovar a massa juntos, trabalhar lado a lado, as mãos possivelmente se roçando enquanto abriam e moldavam. Era íntimo da forma que cozinhar juntos pode ser, exigindo coordenação e confiança. Poderíamos usar uma toalha, ela disse pensativa. Como uma barreira. Seguramos as pontas opostas enquanto sovamos, assim trabalhamos juntos, mas sem nos tocar de fato. A esperança iluminou o rosto dele. Você faria isso? Se é isso que você quer tentar, então sim. Iremos devagar, e você pode pedir para parar a qualquer momento. Ok. Ele respirou fundo. Vamos tentar. Nia reuniu os ingredientes enquanto Evan terminava o jantar. Farinha, ovos, uma pitada de sal, bom azeite. Coisas simples que se tornariam extraordinárias sob as mãos certas. O primeiro passo é fazer um poço na farinha, ela disse, demonstrando na superfície de mármore. Assim, então quebramos os ovos no centro. Evan observou atentamente enquanto ela lhe mostrava como incorporar gradualmente a farinha aos ovos, criando uma massa rústica. Quando chegou a hora de sovar, ela dobrou um pano de prato limpo ao meio e estendeu uma das pontas. Segure esta ponta, ela disse. Vamos trabalhar juntos para sovar a massa. Pronto? Ele assentiu e pegou a outra ponta da toalha. Juntos, eles começaram a trabalhar a massa, seus movimentos sincronizados, a toalha criando uma ponte entre eles. Foi estranho no início, mas gradualmente encontraram o ritmo. Isso é incrível, Evan disse, a voz cheia de admiração. Eu consigo realmente sentir a massa mudando de textura. Está ficando sedosa. É quando você sabe que o glúten está se desenvolvendo corretamente. Eles trabalharam em concentração confortável, suas mãos movendo-se em conjunto através da barreira de algodão macio. Uma vez, a massa escorregou um pouco e os nós de seus dedos se roçaram através da toalha. Evan ficou imóvel por um momento, então continuou a sovar sem comentar. Pronto, Nia disse finalmente. Perfeito. Agora precisa descansar. Enquanto ela embrulhava a massa em plástico filme, Evan olhava para suas mãos empoeiradas de farinha como se pertencessem a outra pessoa. Eu fiz isso, ele disse, quase para si mesmo. Eu realmente fiz algo. Fez sim, e fez lindamente. Quando ele levantou os olhos para ela, os olhos estavam brilhantes, com algo entre alegria e descrença. Eu não teria conseguido sem você. Claro que sim. Você só precisava de alguém para te mostrar como. Não, Nia, não foi só a técnica, foi. Ele lutou para encontrar as palavras. Foi me sentir seguro o suficiente para tentar. Você me fez sentir seguro. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de significado. Eles estavam parados mais perto do que o habitual, a ilha da cozinha não mais entre eles, e Nia pôde ver o exato momento em que Evan também percebeu. Nenhum dos dois se moveu, nenhum dos dois falou. O único som era o tic-tac suave do relógio da cozinha e a respiração ligeiramente ofegante deles. Eu deveria ir, Nia disse. Por fim, a voz pouco mais que um sussurro. Sim, você deveria. Mas nenhum dos dois se mexeu. Os olhos de Evan vasculhavam o rosto dela como se ele estivesse memorizando cada traço, e Nia sentiu-se inclinar levemente para a frente, atraída por algo mais forte que a razão. O som de cascalho rangendo na entrada da casa quebrou o momento. Portas de carro batendo, vozes se aproximando da casa. Nia recuou rapidamente, criando uma distância adequada no exato momento em que Marco apareceu na porta da cozinha. Sr. Mercer, tem alguém aqui para vê-lo. Diz que é sobre um problema de fotografia.
Um calafrio correu pela espinha de Nia. Problema de fotografia. Ela pensou no som que ouvira naquela primeira noite, na sensação de estar sendo observada, na mulher com os olhos calculistas. A expressão de Evan escureceu. Que tipo de problema de fotografia? Acho melhor o senhor vir ver pessoalmente. Enquanto Evan saía da cozinha, Nia começou a arrumar a bagunça da aula de massa com as mãos trêmulas. O que quer que estivesse acontecendo lá fora, ela tinha um pressentimento de que mudaria tudo, e ela estava certa. 20 minutos depois, Evan voltou à cozinha parecendo ter envelhecido 5 anos. Seu rosto estava pálido, o maxilar contraído numa linha dura que Nia nunca havia visto antes. Marco o seguiu de perto, sua calma habitual substituída por uma raiva mal contida. O que aconteceu? Nia perguntou. Embora parte dela já soubesse que não queria ouvir a resposta, Evan pegou o celular e o colocou sobre o balcão entre eles. A tela mostrava um fórum da comunidade local, o tipo de site de fofocas de bairro que prosperava em cidades pequenas. No topo da página, havia uma foto granulada tirada com o que parecia ser uma lente teleobjetiva. O estômago de Nia gelou. Era ela, caminhando para o carro há 3 noites, carregando o pequeno pote de sobras que Marco lhe oferecera. A foto fora tirada do outro lado da enseada, provavelmente daquela casa onde ela vira a luz da varanda piscar. A legenda a deixou enjoada. Nova chefe sai da casa de milionário de madrugada com pacotes misteriosos. Será que está cozinhando outra coisa? Ah, meu Deus, Nia sussurrou. Piora, Marco disse com gravidade. Ele rolou a tela para mostrar os comentários. Dezenas deles, cada um mais venenoso que o anterior. Aposto que ela serve mais do que o jantar. Clássico golpe de interesseira. Começa como empregada, sobe de vida. O pobre coitado provavelmente nem percebe que está sendo enganado. Alguém deveria avisá-lo que tipo de chefe ele contratou. Nia afundou num banco alto, as pernas subitamente bambas. A culpa é minha. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. A culpa não é sua, Evan disse com veemência. Isso é coisa de alguém com tempo demais e pouca decência invadindo nossa privacidade. Mas a coisa da madrugada, o pote, parece exatamente o que eles estão dizendo que parece. Parece. Um empregador sendo atencioso com sua funcionária, Marco disse, que é exatamente o que era. Você trabalhou até tarde, ajudando a preparar para o dia seguinte. Eu te ofereci as sobras para a comida não ir para o lixo. Não há nada de inadequado nisso. Tente dizer isso a eles. Nia gesticulou para a tela do celular. Olhe esses comentários. Eles já decidiram que tipo de pessoa eu sou. Evan rolou mais o tópico, sua expressão escurecendo a cada comentário. Senhora Patterson, ele murmurou. Eu deveria ter imaginado. Quem é a senhora Patterson? Nia perguntou. Minha vizinha do outro lado da enseada. Ela tem tentado ser convidada para os eventos sociais aqui em casa desde que a comprei. Quando isso não funcionou, ela começou a reclamar sobre o valor dos imóveis e o tipo de gente que eu poderia trazer para o bairro. Ela é racista, Marco disse sem rodeios. Não diz abertamente, mas toda vez que a Nia esteve aqui, eu vi a senhora Patterson rondando com a câmera dela. Ela estava esperando por algo assim. O celular de Nia vibrou. Uma mensagem de Tara. Amiga, você precisa me ligar agora mesmo. Outra vibração. Outra mensagem. As pessoas estão comentando. O que está acontecendo? Minha amiga sabe, Nia disse atordoada. Se a Tara sabe, então todo mundo no meio da gastronomia sabe. Minha reputação. Sua reputação para quê? Por ser boa no seu trabalho? Evan pegou o celular e rolou de volta para o topo do tópico. Essas pessoas nem te conhecem. Estão inventando histórias baseadas em uma foto fora de contexto. Não importa. Neste meio, a percepção é tudo. Se as pessoas pensarem que estou dormindo com clientes para conseguir trabalho, as palavras pairaram pesadas no ar. Os 3 sabiam como o mundo dos restaurantes funcionava, como a fofoca se espalhava, como reputações podiam ser destruídas da noite para o dia, como uma mulher negra era sempre presumida culpada até que se provasse o contrário. Vamos resolver isso, Evan disse. Eu vou postar uma resposta, explicar o que realmente aconteceu. Não. A voz de Nia estava mais forte do que ela se sentia. Isso só vai piorar. Quanto mais atenção você dá aos haters, mais barulhentos eles ficam. Então, o que fazemos? Nia se levantou, sua decisão tomada. Eu termino a semana.
Depois encontro outro emprego. De jeito nenhum. A resposta de Evan foi imediata e firme. Não vou deixar um bando de fofoqueiros mesquinhos te tirar de um trabalho que você ama. Você não tem escolha, nem eu. Ela pegou a bolsa e as chaves. É exatamente com isso que sua irmã estava preocupada, não é? A imagem. Como as coisas iriam parecer. Não me importo com a imagem, pois deveria. Porque isso não é mais só sobre mim, é sobre você também. O que acontece quando isso se espalha para além do fórum do bairro, quando chega a pessoas que importam para o seu negócio? Evan ficou muito quieto. Isso não vai acontecer. Você não pode saber. E eu não serei responsável por prejudicar sua reputação, porque algumas pessoas não conseguem acreditar que uma mulher negra possa realmente ser boa no que faz. A cozinha caiu em silêncio, exceto pelo zumbido suave da geladeira. Lá fora, o lago estava escuro e imóvel, refletindo as primeiras estrelas da noite. Isso é tão injusto, Marco disse por fim. Você é a melhor chefe que esta casa já teve. Você o faz feliz de um jeito que não vejo há anos. E agora essas pessoas querem destruir isso porque não conseguem cuidar da própria vida. A vida não é justa, Nia disse, em voz baixa. Aprendi isso há muito tempo. Ela seguiu em direção à área de serviço, precisando sair antes que desmoronasse completamente. Mas a voz de Evan a deteve na porta. Nia, por favor, não os deixe vencer. Ela se virou para olhá-lo. Ele estava parado no meio da cozinha, que haviam compartilhado por mal 2 semanas, parecendo perdido, irritado e com o coração partido, tudo ao mesmo tempo. Naquela manhã, eles haviam feito massa juntos, rido juntos, confiado um no outro o suficiente para compartilhar suas dores mais profundas. Agora, estranhos com câmeras e teclados estavam desfazendo tudo. Não estou deixando eles vencerem, ela disse. Estou protegendo o que importa. Sua privacidade, sua reputação, sua paz. Às vezes a coisa certa a fazer é a mais difícil. Ela saiu antes que ele pudesse argumentar, caminhando rapidamente para o carro enquanto as lágrimas ameaçavam transbordar. Atrás dela, as janelas da cozinha brilhavam quentes e douradas, mas ela não olhou para trás. Enquanto dirigia pela estrada rural escura, o celular vibrou com uma mensagem atrás da outra. Amigos que haviam visto a publicação, ex-colegas de trabalho oferecendo apoio, e uma mensagem que a fez encostar para ler direito. De Tara. Vaga de tempo integral ainda aberta. Prazo de decisão estendido para segunda. Vem amanhã e a gente conversa. Não deixe esses canalhas vencerem. Nia sentou no carro estacionado, encarando a mensagem com os olhos embaçados. Uma semana atrás, ela teria visto isso como uma tábua de salvação. Um bom emprego, salário fixo, trabalhando para pessoas que respeitavam suas habilidades em vez de questionar seus motivos. Agora parecia uma desistência, mas talvez desistir fosse o mais inteligente a fazer. Talvez Ava estivesse certa sobre os riscos, sobre como as coisas pareceriam, sobre as complicações que surgiam ao cruzar as linhas cuidadosas entre empregador e empregada. Talvez fosse melhor terminar as coisas agora, antes que ficassem ainda mais complicadas. Antes que alguém se machucasse. Nia enxugou os olhos e ligou o carro. Amanhã falaria com Tara sobre o emprego no bistrô. Amanhã começaria a deixar isso para trás. Esta noite, ela se permitiria lamentar o que poderia ter sido. Na manhã seguinte, Nia chegou à casa do lago para o que esperava ser um de seus últimos turnos. Passara a maior parte da noite olhando para o teto, alternando entre raiva justificada e uma decepção avassaladora. Ao amanhecer, ela se convencera de que aceitar o emprego no bistrô era a escolha madura e sensata. A cozinha parecia diferente quando ela entrou, mais fria de alguma forma, apesar do sol da manhã inundando as janelas. Sobre o balcão, ao lado da cafeteira, havia uma pequena pilha de páginas impressas e um bilhete manuscrito. Nia, eu tenho pensado no que você disse ontem à noite. Você provavelmente está certa sobre proteger reputações. Mas antes de tomar qualquer decisão final, por favor, leia isto. E as páginas impressas eram capturas de tela do fórum do bairro, mas não do tópico original. Eram novas publicações, dezenas delas, todas defendendo Nia e rebatendo as fofocas. Trabalhei com Nia Brooks em vários eventos. Ela é uma das chefes mais profissionais que conheço. Que vergonha para quem tirou essas fotos e fez essas suposições.
A senhora Patterson precisa de um hobby que não envolva perseguir seus vizinhos com uma lente teleobjetiva. Imagine ser tão infeliz a ponto de ter que inventar escândalos sobre a vida alheia. Nia Brooks fez o buffet do casamento da minha filha. Pura classe e comida incrível. Esses rumores são nojentos. Mas foi a última captura de tela que fez Nia prender a respiração. Foi postada por alguém com o nome de usuário E. Mercer, oficial. A mulher nessas fotos é a senhora Nia Brooks, uma chefe profissional que contratei para preparar refeições para minha residência. Ela se portou com total profissionalismo e habilidade excepcional. Os pacotes misteriosos mencionados na publicação original eram sobras de comida oferecidas a ela pelo meu gerente de casa como cortesia, uma prática normal em qualquer residência bem administrada. Para quem quer que tenha tirado e postado estas fotografias invasivas, você cruzou a linha da curiosidade para o assédio. Eu valorizo minha privacidade e a privacidade dos meus funcionários e não hesitarei em tomar medidas legais se isso continuar. Aos meus vizinhos que apoiaram a senhora Brooks nos comentários, obrigado por sua decência e bom senso. É um lembrete de que a maioria das pessoas nesta comunidade é melhor do que as poucas que escolhem espalhar fofocas maliciosas. A senhora Brooks é uma chefe extraordinária e uma pessoa de integridade. Tenho sorte de ter encontrado alguém com seu talento e caráter. Nia leu a publicação 3 vezes, o coração batendo forte no peito. Evan havia colocado seu nome, sua reputação, sua privacidade em jogo para defender Punla. Ele havia confrontado a senhora Patterson publicamente, ameaçado com ações legais e elogiado o caráter de Nia para toda a comunidade ver. Ele realmente postou isso? Ela perguntou quando Marco apareceu na porta da cozinha. Ontem à noite, cerca de 1 hora depois que você saiu. Já foi compartilhado 47 vezes até agora. Marco serviu-se de café e encostou-se no balcão. A senhora Patterson deletou a publicação original por volta da meia-noite. E o Evan? Como ele está lidando com toda essa atenção? Você pode perguntar a ele pessoalmente. Ele está na varanda. Nia o encontrou sentado à pequena mesa, com vista para o lago, uma caneca de café esfriando ao lado de um prato de torradas intocado. Ele estava olhando para a água, os ombros tensos de exaustão. Você não precisava ter feito isso, ela disse, acomodando-se na cadeira à frente dele. Ele ergueu o olhar e ela pôde ver que ele também não havia dormido muito. Sim, precisei. O que aquelas pessoas disseram sobre você foi inaceitável. Também era previsível. É isso que acontece quando pessoas como eu trabalham para pessoas como você. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Pessoas como você e pessoas como eu. A voz dele ficou mais ríspida. O que isso deveria significar? Você sabe o que significa. Homem branco rico, mulher negra de classe trabalhadora. Algumas pessoas sempre vão presumir o pior. Então essas pessoas são idiotas, e as suposições delas não valem a pena ser protegidas. Nia olhou para o lago, observando uma família de patos passar nadando. Sua irmã previu isso, sabia? Ela avisou sobre exatamente esse tipo de situação. Minha irmã estava errada. Sobre a fofoca, sobre os riscos, sobre tudo. Será mesmo? Veja o que aconteceu. Uma foto inocente, e de repente sou uma interesseira, e você é uma vítima ingênua. Sua privacidade se foi. As pessoas estão falando da sua vida pessoal, e eu provavelmente vou perder meu emprego de qualquer maneira, porque nenhum outro cliente vai querer lidar com esse drama. Evan ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz era cautelosa, como se estivesse testando cada palavra antes de dizer, lá, é realmente por isso que você quer ir embora? Por causa do que estranhos podem pensar. É mais complicado que isso. Como assim? Nia hesitou. A verdade era confusa, perigosa e completamente inadequada. A verdade era que, em algum lugar entre as aulas de panqueca e de preparo de massa, ela havia começado a sentir coisas que nada tinham a ver com culinária profissional. A verdade era que, toda vez que Evan a olhava como se ela fosse extraordinária, toda vez que ele confiava a ela um pedaço de seu coração cuidadosamente guardado, ela se apaixonava um pouco mais por algo que só poderia terminar em desgosto. A verdade era que as suposições maldosas da senhora Patterson não estavam inteiramente erradas.
não sobre ser interesseira ou manipulação, mas sobre os sentimentos que cresciam entre eles. Sentimentos que violavam todos os limites profissionais que haviam tentado manter. Simplesmente ela disse por fim. Evan estudou o rosto dela e Nia teve a sensação desconfortável de que ele conseguia ver através de sua cuidadosa esquiva. O emprego no bistrô, ele disse. É isso que você realmente quer? É uma boa oportunidade, estável, respeitado, sem complicações. Sem complicações, ele repetiu. É assim que você chama isso? Uma complicação? Ele gesticulou entre eles e Nia sentiu sua cuidadosa compostura começar a rachar. Porque sim, isso era uma complicação, a maior que ela já havia enfrentado. Trabalhar para Evan deveria ser simples, cozinhar boa comida, ganhar um bom dinheiro, construir sua reputação. Não deveria envolver sentir-se segura, compreendida e cuidada de maneiras que ela havia esquecido que eram possíveis. Não deveria envolver se apaixonar pelo seu empregador. Acho, ela disse com cuidado, que ambos sabemos que este trabalho se tornou algo mais do que qualquer um de nós planejou. E isso é um problema? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de tudo o que haviam evitado por 2 semanas. Nia olhou para o rosto de Evan, viu a esperança e a vulnerabilidade ali, e sentiu sua determinação vacilar. Sim, ela sussurrou, é um problema, porque se importar com Evan Mercer não era apenas antiprofissional, era aterrorizante. Ele era a primeira pessoa em anos que a fizera se sentir verdadeiramente vista, verdadeiramente valorizada por quem ela era, e não pelo que podia oferecer. E isso o tornava perigoso de maneiras que nada tinham a ver com fofocas ou reputação. Isso o tornava alguém por quem ela poderia se apaixonar completamente. Entendi, Evan disse em voz baixa. Ele se levantou, endireitando os ombros, num gesto que ela reconheceu como ele reconstruindo suas cuidadosas barreiras. Bem, então, suponho que deveríamos discutir o cronograma de transição. Quanto tempo você precisa para treinar um substituto? A distância profissional em sua voz a atingiu mais fundo do que ela esperava. Mas era isso que ela havia pedido, não era? Linhas limpas, limites claros, sem complicações. Então por que parecia que ela estava cometendo o maior erro da sua vida?